Antes de começar, para quem não me conhece, eu sou o Clederson, eu trabalho com PHP como Pascote. Oi, Clederson. Eu trabalho com PHP há mais ou menos uns 13 a 14 anos. Um pouquinho de tempo, eu comecei bem moleque. E com sistemas web, mais ou menos a mesma coisa, uns 10. Então, com sistemas mesmo, trabalhando para valer, né? Não só aprendendo. Muito include, muito print, muito HTML dentro de código, código dentro de HTML e por aí vai. Bom, a minha palestra vai ser sobre distribuição e escalabilidade, tá? Então, basicamente, eu vou explicar para vocês o que é o Gearman, tá? Que tem uma extensão nativa para PHP, mas não só para PHP. E como vocês podem melhorar algumas práticas dentro do software de vocês a fim de manter a sanidade, a performance da máquina, o dinheiro no bolso e por aí vai, tá? Então vamos lá, vamos começar. Bom, primeira coisa, o que o Gearman é, né? O Gearman ele é um framework para gerenciar farms de textos. O que são as farms? São diversos workers ou trabalhadores ou scripts, no nosso caso, rodando separado da minha aplicação, tá? Em alguma máquina, ou na minha máquina mesmo, a mesma máquina de aplicação, ou numa máquina na China, não importa. Ele vai gerenciar isso para a gente de forma transparente. A minha aplicação só precisa saber assim, envia a tarefa. Para onde que essa tarefa vai, quem que vai executar, é o Gearman que vai trabalhar com isso. Ele também serve como um gerenciador de filas. Não é o propósito principal dele, mas ele serve como um gerenciador de filas. Persistentes ou não. Você pode ter filas de runtime enquanto a sua aplicação, enquanto o seu servidor existe, fica armazenado na memória RAM, ou você pode ter filas persistentes com MySQL usando o libdrizzle, que é basicamente você configura alguns parâmetros na inicialização do Gearman e ele vai persistir essa fila para você. Então, se você reiniciar o servidor, a fila da RAM vai sumir, só que quando ele volta de onde ele parou. Tá? A mesma coisa que um MQ faria, um WebSphere não, o Sphere da IBM, enfim, é o que o sistema de gerenciamento de fila faria. Ele também serve para você paralelizar tarefas, né? Você pode executar a mesma tarefa N vezes. Você define quantas N vezes ele vai fazer aquilo. E aí aquilo vai ficar paralelizado. Não é multithreading, é diferente. Tá? Tarefas paralelizadas é uma coisa, multithreading é outra. Ele é um map reducer, né? O que ele faz? Ele já faz para você todo esse trabalho de map reducer, então você não precisa se preocupar de, mais uma vez, para onde aquela sua tarefa deve ir. E ele sim vai escolher qual é o melhor servidor, o servidor mais próximo e por aí vai. E ele é muito tolerante a falhas, né? Então isso é importante. Você precisa ter um sistema relativamente tolerante a falhas para que uma falha em um envio de e-mail não comprometa todo o teu sistema, tá? Bom, esse é o Gearman. Tá? Ele é uma ferramenta criada pelo mesmo pessoal que criou o Memcached e outras ferramentas muito fodas. É uma empresa que foi comprada por 200 empresas já, tipo, o histórico dessa empresa é gigantesco e eles só produziram coisas muito boas, como o Memcached, por exemplo, e o Gearman. Tá? O Gearman também vale lembrar que ele é muito, muito, muito leve, tá? É uma coisa assim, extremamente leve. Ele simplesmente gerencia as coisas, ele não executa nada, tá? Ele transporta a informação, só isso. Bom, o que você tem quando você desenvolve um software? Você tem seu aplicativo, certo? Esse aplicativo, no nosso exemplo, ele está enviando um e-mail para um usuário 123, tá? Ele vai fazer um envio de e-mail, sei lá, eu entrei no Facebook, o meu aplicativo é uma rede social, eu estou citando o usuário 123 no meu post. E ele tem que receber um alerta que ele foi citado em um post. E isso não pode ficar para amanhã, isso tem que ser bem próximo da hora que ele foi citado. Às vezes aquilo ali é uma coisa importante e tudo mais. Então, eu preciso enviar esse e-mail imediatamente após a criação desse post. Como é que 90% das pessoas implementa isso? Ele vai criar a função de e-mail, vai fazer a autenticação, tudo bonitinho, orientado objeto, tudo certinho, e ele vai disparar esse e-mail e o cliente vai ficar esperando. Beleza. O problema disso é que o cliente ele vai se comunicar com o meu servidor de e-mail que está, sabe Deus aonde, ele pode estar na mesma rede ou não. Esse servidor de e-mail vai ter que me dar uma resposta para o servidor e o servidor vai ter que retornar uma resposta para o cliente. O que acontece com isso? Demora. Você tem um grande delay entre o disparo da ação e o retorno para o cliente falando ok, você pode continuar trabalhando. Se isso for uma chamada, por exemplo, síncrona de Ajax, você está lascado, seu browser vai travar até a resposta ser retornada.
Tá? Se essa resposta for assíncrona, mas você precisa dar um display daquele post na tela logo após o envio do e-mail, você também vai ter que esperar o e-mail ser enviado. Caso contrário, ele não vai cuspir a resposta para você, assíncrono ou não. Ou seja, você vai ter um usuário clicando no botão ou escrevendo o mesmo texto várias vezes se isso demorar muito. Tá? Então, a sua aplicação, o feeling do usuário é que a aplicação demora muito mais para responder. E, na realidade, é um feeling correto. Né? Então, qual é o problema desse modelo, além da demora de tempo? Mas você fala assim, poxa, mas cara, meu servidor tem uma conexão aí de 300 MB de upload mais 600 de download, cara. Tipo, eu não estou preocupado com o e-mail e ele está na rede interna. O servidor de e-mail está na rede interna. Poxa, isso é rápido pra caramba. Beleza, o problema é quando você começa a escalar isso. Então, o teu problema vai ser usuários vezes número de requisições. Então, quanto mais usuário eu tiver online, quanto mais esses usuários fizerem requisições, que não é proporcional, isso é um número provavelmente exponencial e alto, você vai ter N chamadas de SMTP e aí o seu servidor vai começar a ficar gargalado, tá? E aí, assim, beleza, mas eu posso aumentar o meu link, eu posso aumentar minha memória RAM, eu posso trocar o processador, eu posso, enfim, fazer N coisas. Beleza, mas até onde eu posso chegar? Né? Eu tenho um limite. Eu tenho um limite para expandir minha máquina. Quantos outros serviços estão sendo comprometidos por causa desse e-mail, que é uma coisa banal? Quantos serviços estão sendo comprometidos por conta dessa demora e desse gargalo que o envio de e-mail está gerando? Ou seja, estou deixando de vender, eu estou deixando de registrar o usuário, eu estou deixando de fazer uma série de coisas porque meu sistema está gargalado numa coisa, às vezes, até trivial, né? Um processamento de imagens e tudo mais. E como é que eu faço para garantir que todos os requests de usuários foram processados? Eu não garanto. Eu não garanto, tá? Vamos lá. Por quê? Porque se alguma coisa der errado, se a minha máquina desligar, já era, acabou, estava no runtime, adeus. Né? Então é um pesadelo para o programador. Qual seria uma solução bacana? Então eu poderia criar o meu aplicativo, mesma função de envio de e-mail. Eu não vou precisar mudar uma linha de código na minha aplicação se ela já está funcionando assim. Uma linha de código em relação à regra de negócio, tá? O que ele vai fazer? Ele vai enviar para o meu servidor automaticamente ele vai gerar a task para o Gearman e vai mandar. Como eu estou trabalhando, nesse caso aqui, com uma tarefa assíncrona, não síncrona, dentro do Gearman, eu não preciso esperar o Gearman me retornar. Então, eu enviei para o Gearman e falei, se vira. Acha o worker e o worker resolve o problema. Enquanto isso, o usuário já recebe a resposta e fala, ok, teu post está aqui, você citou o cara, seja feliz e continue trabalhando. Então, a minha máquina, o meu servidor não foi gargalado, meu cliente teve um feedback muito mais instantâneo do que ele está fazendo, tá? E essa tarefa é garantido que eu enviei essa tarefa para ela ser executada. Se acontecer alguma coisa, se eu tiver, por exemplo, filas persistentes, o Gearman vai voltar e vai continuar tentando executar essa tarefa até o meu código estar correto, até a minha aplicação estar correta e conseguir enviar esse e-mail. Entendeu? Então, eu consigo garantir que isso vai ser entregue. E aí você fala, putz, mas beleza, ele vai conectar também no servidor de e-mail, ele também vai demorar um certo tempo para responder, só que é o seguinte, eu controlo o número de workers. Então, eu só vou processar o número de requests por N vezes workers que eu tenho. Então, se eu tiver 1 milhão de requests naquele minuto, se eu tiver 2 workers, eles vão trabalhar de 2 em 2. Então, eu vou manter a capacidade da minha máquina até onde eu sei que ela aguenta. Eu não vou gargalar a minha máquina, por exemplo, e falar assim, beleza, executa 1 milhão de operações agora nesse exato minuto. Pá, morreu. A máquina vai arriar. Entendeu? Eu consigo controlar. Pode parecer pouco, por exemplo, falar de 2 workers, mas se eu não me engano, o Facebook usa Gearman e eu acho que com 100 workers eles conseguem processar 6 milhões ou 7 milhões de mensagens simultâneas. Simultâneas assim, por hora ou por minuto, não lembro qual é a razão. E o Dig, né, o site Dig, ele processa com 60 servidores, ele processa em torno de 6 milhões, 6 bilhões, não lembro agora também o número, de jobs por dia. Com 60 servidores. Pode parecer muito, mas é muito pouca coisa. É um número de jobs muito alto. Né? E aí eu consigo persistir a fila e tudo mais. Eu diminuo exponencialmente o load do meu servidor e tudo mais. Certo? Aprovado. Esse aqui não é o sobrinho que aprova. Bom, vamos lá. E aí, existe um terceiro caso que eu posso melhorar ainda mais a minha aplicação. Eu falei para vocês de farms de workers, né? Então, o que seria um farmer de worker? Beleza, eu continuo trabalhando com o mesmo modelo que eu estava trabalhando no slide anterior,
enviando a resposta instantaneamente para o usuário, mandando para o Game Server a informação, executa esse job com essas informações, só que agora eu tenho um conjunto de workers trabalhando. Beleza, eu posso ter esses workers em uma máquina só, como eu falei, eu posso ter 1, 2, 10, 100, quantos eu achar necessário para processar as minhas requisições. Porém, a parte mais legal disso aqui é que automaticamente ele distribui para diferentes máquinas dentro da rede interna ou externa. Você vai configurar e dizer para onde que ele vai executar e para onde que ele vai enviar isso. Então, isso é totalmente transparente para o programador. Ele vai ter que configurar isso uma vez, dizendo qual é o servidor que ele tem que... quais servidores vão ouvir ele. Mas depois disso, o próprio servidor, ele escolhe qual é o melhor provedor de workers naquele momento para aquela tarefa para ser executada. Ou seja, você garante que a sua tarefa vai ser executada com a melhor qualidade possível. Essa tarefa não vai entrar numa máquina que já está no limite. Essa tarefa vai entrar na máquina que está aguentando ainda receber mais uma. Entendeu? E isso é totalmente transparente. Isso é muito importante quando você tem... Ele é o Map Reduce, na realidade, né? É o Balance ele faz isso. Então, só que a diferença dele para um Balance é que ele escolhe... Ele não vai escolher na ordem, ele vai realmente... Você consegue, inclusive, falar assim, eu quero a máquina geograficamente mais perto de mim. Entendeu? Então você consegue passar esse nível de detalhamento, por exemplo, para ele. Uma operação crítica, estou fazendo uma operação financeira, por exemplo. Esse mesmo exemplo aqui pode ser passado, por exemplo, para billing de cartão de crédito, tá? Você não precisa executar e esperar executar o cartão de crédito para retornar para o usuário. Fala assim, ok, sua transação está sendo processada. Submarino, Lojas Americanas, qualquer um desses que vocês conhecem fazem isso, tá? De formas diferentes ou usando o Gearman, mas eles fazem isso. Tá? O bom do Gearman é que, não sei se vocês estão percebendo, ele centraliza fila, ele centraliza persistência, ele centraliza MapReduce, ele centraliza tudo de forma leve. E é isso, galera. Obrigado. Perguntas?